Tô de volta, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem com você, Rodrigo? Tudo jóia, meu cara. Então tá bom. Eu tava falando com a Brenda que agora tive que mudar todo o sistema hoje, que o meu computador não liga. Não tá Ué, com algum problema na placa-mãe, alguma coisa. que E lá que eu isso? tenho tudo, assim, tá tudo salvo e tal, mas aquela divisão dos grupos, aquele processo todo que eu ia entregar hoje, tá lá, né? Então eu Ixi, consegui mano. pegar o notebook da minha esposa. Estou Tá... conseguindo aqui, pelo menos, visualizar aqui. A conexão dele que é um pouquinho mais lenta, mas paciência, né? Então hoje Mas, nós vamos adaptar aqui. é, Mas o som tá legal, eu estou vendo o vídeo do som também tá bom, então vamos ver. Eu acho que a gente vai, não, aqui tá tranquilo. né? A gente vamos tentar adaptar aqui de maneira que funcione. É, de vez em quando esses troços pegam umas peças na gente, que é difícil, né? Não, e a gente fica dependente, né, do processo. Impressionante como é que a gente. Ah, com certeza. E aí você tem um Dependendo da gente. computador que funciona legal, você está acostumado a trabalhar com ele, que não está É, funcionando. Então, é. aí vamos ver Aí como é é que a gente. ruim. Eu vou dar mais um tempinho, pessoal. Eu já vou começar assim, até a ver se vai testar a questão da gravação. Eu acho que É, já vai. Vamos ver se vai funcionar hoje tudo nos conformes, né? Mas acho que vai. Vocês participaram ontem da semana de gestão? eu participei de uma lá. Qual que o senhor Participei assistiu? com. Eu assisti aquela de. Como é que chama o menino? A respeito de Instagram. Quem que era? Não é o do Felipe, não, né? Do aplicativo, É o não, né? Felipe, é o Felipe. É ele É, mesmo. de montar aplicativo, não é isso? É. Isso, montar Ah, o não, é. aplicativo em cima do Instagram. Eu ia até assistir, né? Mas aí, como eu mediei uma outra, É, ah, mas acabou que eu não consegui ver. Mas é eu sou bem, meio bem alto. analfabeto Ele nesse usou aquele trem. Glipper. Ah, Eu sou meio difícil para acompanhar esse troço de informática, porque eu nasci depois da era disso, né? Então, os meninos que vêm agora que entendem desse troço, eu não. Na minha época era tudo tem que descaro me... quando tinha, né? É. Porque na minha terra nem não tinha, pra você ter ideia. O senhor é de onde? Eu sou lá de Bom Jesus do Galho. Ah, não, Quer ver bacana. falar? Já. A região é Ah, ótima. hein? A região é ótima. É zona da mata, né? É. Nossa, ali É, é muito bom. é. Mas quando eu saí de lá, o telefone tinha acabado de chegar lá. Ah, é? Eu, O senhor saiu de lá quando? aí eu saí de lá como é que é? Em 76 para 77. O senhor saiu de lá? Ah, não, tá. Eu saí de lá, né? É, Eu, outro dia é, mesmo que o senhor saiu de lá. faz, faz um bom tempinho, viu, Rodrigo? Tempinho bom, né? É. Viu? Eu sou de 70, seu Divaldo. Eu sou de 70, então. Não, você é geração da Noninho já, rapaz. Não, mas já faz 50 esse ano, né? Então a gente. Não, Eu não tenho essa coisa de, tá ficando velho, falando, ainda bem, né? Eu acho que a velhice ela tem uns processos Professor, vantajosos. Oi. tem um pessoal lá no grupo que tá falando assim que não tá conseguindo entrar pelo link. Mas eu tô com. Pelo link? É, é pelo link da aula 1, ele Quem não que, consegue. quem que é, Eu Breno? entrei por lá. a Mariana. Gente, eu acabei de repostar o link lá no grupo. Todos que estão. Pede para tentar de novo, deixa eu ver se eu consigo Tá acessar bom. aqui. Porque é o mesmo que vocês estão usando. Né? Vocês entraram por lá, não foi? Sim. Eu entrei pela aula 1 lá, do link lá. Estou vendo aqui a mensagem da Mariana. Eu vou falar com ela que tenta de novo. Porque não tem outro caminho, né, gente? Não tem outra forma, né? Rodrigo, o que nós vamos ter que fazer agora é só o trabalho mesmo, né? Hoje é a entrega da prova, né, Silvio? Assim, eu tô assim, a maioria já entregou, a maioria que eu falo assim, Já. vários já entregaram. É. Então hoje até às 11h45
a entrega, né? Eu até ia passar um trabalho, eu nem vou passar um trabalho hoje, não. Eu vou passar na próxima aula. A Mariana está entrando aqui agora. Ó. Aí na próxima aula eu vou passar um trabalho para vocês. Mas ainda tem aquele trabalho pela entrega no dia 4 de maio, lembra? Aquele grande, né? E isso, aí, como você vai dividir em equipe, né? Não, aí eu estava lá no meu outro computador, já tinha até feito uma divisão e tudo mais, mas eu vou ver se eu consigo consertar esse computador até amanhã. Aí eu mando para vocês no WhatsApp. Professor. Oi, quem? Eu não poderia, meu notebook ele estragou, eu perdi tudo que estava nele. Será que eu não poderia te entregar a prova amanhã de manhã? Ô, Breno. Tá. Até amanhã de manhã, que horas? Eu perdi até amanhã de manhã, umas 11 horas, que aí eu vou ter que procurar uma lan house para que eu possa refazer a prova toda. Eu estava toda adiantada com todos os professores. Aí me aconteceu esse problema. Não, então vou fazer isso. Aí você me entrega amanhã até às 11 horas, sim. Combinado? Não, beleza. Sem problema. Beleza, tá? Obrigada. Nada. Porque eu já vou começar a corrigir, hoje à noite eu já começo, já vou corrigindo do pessoal, tá, Breno? Aí até amanhã, 11 horas, eu não terminei de corrigir, estou sendo muito claro. Aí, então, nesse tempo... Não, tá ok. Nesse tempo dá para você, então, reelaborar e me mandar, então. Legal? Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Joia. Eu estou vendo. Não, então ótimo. Agora eu vou... Eu vou me apagar aqui, Rodrigo, mas eu estou aqui de ladinho aqui. Não, fica à vontade. Tá bom. Eu falo que o vídeo, quem quiser usar o vídeo, a gente pede só a questão do som. Mas o vídeo vai muito da conexão de cada um também, né? Porque você desabilitando o vídeo, melhora a conexão, né? Mas aí vai de cada Professor, um. Oi. Professora, eu não estou conseguindo visualizar, só a sua tela mesmo. Né? Qual tela, Mário? Não está aparecendo. Não sei se você já disponibilizou, o meu não está aparecendo, não. O slide? Teoricamente, ele tem que estar aí. Preta. Agora apareceu. Deve ser internet. Não, eu cliquei nele de novo aqui só para ver. Mas tem isso mesmo, tá, gente? Costuma ter internet, viu? Pode ser isso. Tá legal? Bom, pessoal, então vamos começar. Eu não vou ficar delongando muito, não, até porque eu estou começando a criar uma sistemática. O que eu tenho percebido, isso, não sei se isso é bom ou ruim, como a gente não computa a frequência, eu estou computando a frequência lá no AVE e tudo mais, e como as aulas remotas elas não têm essa questão da frequência, cada vez menos pessoas têm participado. Eu até reportei isso para a coordenação, né? Se é alguma questão. Aliás, isso tem acontecido em todas as disciplinas, né? Eu entendo que nesse processo a gente tem que entender que o processo da pandemia ele é desgastante, ele é terrível, ele é chato, mas é um processo que acomete a todo mundo. E querendo ou não, a gente precisa se adaptar. Eu estava até falando com o senhor Divaldo, que nós somos imigrantes digitais. Para a gente é mais difícil incorporar a tecnologia no dia a dia do que a maioria de vocês que já nasceu com um processo tecnológico mais pujante, mais tudo mais. Né? Então assim, eu falaria assim... Você está falando você, Rodrigo? Você está falando você e eu, hein? Não, eu estou te falando que eu nasci, nem telefone minha terra tinha, pô. Pois é, não, eu estou falando, eu e o senhor, né? A gente é imigrante digital. Eu falo que o computador chegou no Brasil em 94, né, gente? O PC mesmo que chegou, venda de loja e tudo, foi em 1994. Então, a maioria que nasceu por aí ou depois disso já pegou uma atmosfera tecnológica melhor. A gente ainda, não que a gente não consiga, mas a gente tem que nadar com mais força para poder atingir vocês aí. E aí eu entendo... conseguir né? Oi, seu João, pode falar. É para conseguir acompanhar, né? E a gente tem que nadar com mais braçada ainda para poder conseguir. E aí, pessoal, eu sei que nesse processo de isolamento, a gente tem que se reinventar, né? Tem que se redescobrir algumas questões. Então, a maioria de vocês, eu percebo que o pessoal vai desanimando mesmo, né? Claro que há um abatimento, há um processo, a gente acha que não há um processo depressivo em jogo também,
a gente vai parando de ver as pessoas, vai parando de conviver, e isso acaba afetando tudo mais. Então, não se deixem, por favor, né, se deixar afetar por esse processo, que ele vai passar. A gente tem acompanhado alguns indicadores, ainda vai ter um processo de piora. Ela não aconteceu antes porque a quarentena ajudou demais, mas você vê que hoje na Itália, lá na Itália, com todos aqueles casos, hoje, pela primeira vez, eu achei até uma matéria interessantíssima, teve mais gente recuperada do que óbito. Então, é um processo que já aponta para um declínio lá da Itália. Claro que a Espanha está loucura total, os Estados Unidos lá tá terrível, o Brasil já chegou ali, a gente vê o caso Amazonas e tudo mais. Então, assim, a gente vai conseguir superar isso. Vai demorar um pouquinho, gente, ainda vai. Eu acho que está previsto a gente voltar no mês de maio, não sei como que vai ser isso, a gente se voltar com uso de máscara e tudo mais, a gente volta tranquilamente, mas eu ainda acho que o mês de maio, talvez a gente ainda esteja, mesmo se não voltar dia 4, voltar dia 11, a gente com certeza deve estar voltando em maio, mas eu não apostaria que isso vai ser dia 4 agora, não. Vai depender dessa última semana, para avaliar como é que está o impacto desse processo, dessa pandemia toda aí, tá? Mas que com certeza está melhor, o quadro, por pior que possa parecer, a gente está melhor por causa da quarentena, do isolamento, isso com certeza está, apesar de algumas flexibilizações que a gente tem visto aí, tá? Mas não se deixem abater, não se deixem desgastar, a gente está, de forma alguma, a faculdade está distante, distante da distância física, mas vocês podem nos acessar via WhatsApp, qualquer processo de coordenadores, podem trazer todo e qualquer problema para a gente, que a gente leva para a parte diretiva, fiquem à vontade, mas não se deixem abater com esses processos que estão, tá? Eu falo isso porque o nosso papel como professor é tentar estimular e animar o tempo todo, tá, gente? Não é tarefa fácil, todo mundo membar, mas nós estamos remando juntos, tá? E aí, dando prosseguimento à nossa aulinha, na aula passada, esse computador aqui é um pouco mais lento, tá, gente? Mas vai passar. Na aula passada, a gente viu sobre a questão da governança corporativa e como que ela é decisiva para um processo de aprimoramento, né, de corporação mesmo. Você criar uma estrutura de pensar a empresa a médio, longo e curto prazo, né, no tocante a tanto as partes táticas quanto as partes de estratégia. E como que isso é determinante para a gente poder criar uma atmosfera na empresa de pensar não de uma forma caseira e pequena, mas de extrapolar os processos administrativos voltados principalmente para uma responsabilidade empresarial com todo o seu entorno e, ao mesmo tempo, essa responsabilidade social também. Hoje a matéria é um pouquinho mais interessante, assim, aliás, todas são, mas hoje ela vai falar um pouco sobre a questão da gente começar a ver o processo do lucro dos meios de produção e produção em massa. Tem uma conotação mais econômica? Tem, mas são pilares necessários para a gente rediscutir, inclusive, tudo que aí está, né? A gente tem muito questionado muito essa questão desse processo do capitalismo e como que está essa paralisação, e hoje a aula, de certa forma, leva um pouco essa reflexão. Então, para a gente entender todo esse processo, a gente tem que trabalhar muito essa questão da triangulação dos interesses. Quais são, né? As questões ambientais, elas sempre vão estar relacionadas aos interesses econômicos e produtivos da empresa. Quando eu coloco aí, gente, interesses econômicos e produtivos, eu estou levando em conta aí todo o processo de produção, que vai desde lá os produtos e os insumos, matérias-primas, até o cliente final, ao mesmo tempo que eu tenho que observar a quantas anda o meu processo econômico e como que ele vai impactar diretamente o meu negócio. E qual que é o papel do meio ambiente em relação a isso, né? Cada vez mais, e a gente percebe isso, as pessoas estão buscando estão tendo e estão buscando um comprometimento
uma conscientização ambiental em todos os processos. Isso implica em quê? Não vai dar mais daqui a algum tempo para desmatar como se desmata. Cada vez mais há um processo de se substituir a madeira por outros produtos ou criar alternativas que eu não impacte tanto a questão florestal, ou extração de madeira. Cada vez mais as agriculturas elas vão caminhar para um processo mais orgânico, mais saudável, com menos produtos que possam comprometer a qualidade, a saúde da população. Cada vez mais as prefeituras, os governos, eles vão ter que começar a criar soluções, né, em que você consiga associar o desenvolvimento urbano principalmente, mas com uma proteção ambiental, com práticas e políticas ambientais mais conscientes. Por quê? Porque cada vez mais o público é exigente nesse ponto. Tá? Eu falo porque a gente acha que as coisas vão mudando por uma questão. A maioria de vocês deve andar de ônibus, assim como eu ando de vez em quando, com aqueles ônibus climatizados. O ônibus ele é climatizado não é porque o dono da linha do ônibus está preocupado com vocês, não. Ou comigo, ou com todo mundo, né? O pobre do usuário que está sofrendo calor, o ônibus fica um abafamento, aquela coisa toda. Na verdade, há uma legislação que cada vez mais vai incorporando esses componentes voltados para uma qualidade de vida, né? Que muitas vezes vai bater de frente com os interesses econômicos do dono do que a gente vai chamar de meio de produção, ou das forças produtivas, tá? Nesse caso, só para poder ilustrar um pouco isso, o dono da linha de ônibus, ele é o dono do meio de produção, é ele que é o dono do ônibus que leva e tudo mais. E ele vai seguir determinadas resoluções legais e tudo mais como forma de garantir, né, a continuidade dele nesse sistema. Olha, a regra é assim, ou você se adapta ou você está fora de um processo. O que mobiliza essa mudança, né? É a participação política, é o descontentamento de quem anda de ônibus, a questão do calor, do abafamento, quando chove o pessoal fecha tudo, uma série de fatores que o poder público está sensível ou se torna sensível, observa, avalia e vai implementando essas mudanças. Às vezes é coisa simples, olha, vou dar uma canetada aqui e vou incorporar que tem que ter suspensão a ar e ar-condicionado em todos os ônibus. Haja vista, quem está em Belo Horizonte sabe que há um planejamento, já começou com 200 e tantos ônibus, se eu não me engano, 250, 280 ônibus, num total de 1.000 ônibus que vão ser implementados, todos com essa mesma tecnologia. Então vai chegar uma hora que ônibus antigo, que não tem suspensão a ar, que provoca, a gente acha que não, mas provoca uma qualidade no transporte e no sistema de climatização, isso é um processo político, porque há um público cada vez mais antenado que faz valer de alguns direitos ou benefícios. E aí que é o grande processo, gente. Seja uma indústria, um governo, o foco não é mais o lucro, apesar de que está aí na ponta do triângulo aí, tá? O foco passa a ser a satisfação do cliente. E é essa satisfação que vai determinar plenamente qual que é o nosso processo de acompanhar ou não as vontades e desejos. Então, uma empresa hoje, ela vai visar, não é mais o lucro, ela vai visar a satisfação do cliente. Porque esse cliente se torna fiel à fidelização. A mesma coisa tem se migrado para todas as outras estruturas, inclusive, né, políticas, tá? Então, pessoal, esse que é o grande processo da gente avaliar claramente como que se dá isso. Então, dentro desse processo, quais são os interesses hoje? Os meios de produção, então, quem são os donos dos meios de produção? A produção que cada vez mais é em massa, e esse modelo, se tem funcionado ou não, a gente vai avaliar, e a questão dessa busca do lucro. Então, eu diria que esse triângulo aí já mudou alguns parâmetros aí. Mas vamos entender lá. Lucro é qualquer vantagem ou benefício que pode ser material, intelectual, moral, obtido de alguma coisa que teve aí, qualquer que seja o processo, eu auferi um determinado valor ou um ganho
né? E geralmente o lucro é o nome que se dá por uma operação comercial. Alguém está lucrando numa relação comercial. Essa que é a explicação mais básica para lucro, tá, gente? Eu falo que assim, tem mudado muito essa questão da interpretação do lucro, sim. Hoje, óbvio que a empresa ela vive em função do lucro, mas hoje as empresas mais modernas ou mais que têm práticas de gestão e liderança mais desenvolvidas, elas são mais preocupadas com a qualificação do seu produto e da sua imagem perante o cliente do que com lucro. Porque ele sabe que a empresa, estando associada com uma boa reputação, uma imagem, um produto entregue legal, com uma logística funcionando, entregando no prazo e tudo mais, esse cliente ele vai perceber esse esforço de agradar e satisfazer esse cliente, o que vai gerar o lucro para essa empresa ou indústria. Então, o lucro ele vem de uma outra forma. Ele passa a não ser o fim, né? Ele pode até ser o fim, mas eu vou ter outros processos em andamento que passam a ser mais importantes do que o lucro propriamente dito, mas que vão resultar nesse lucro final, tá? A produção em massa, então, é todo o processo em larga escala, produção mesmo, de produtos padrões operacionalizados em linha de montagem. Então, automóvel na linha de montagem, produtos, leite envasado, peças diversas, componentes plásticos, tudo que entra numa produção em escala ou em massa, né? Em quantidades absurdas e tudo mais. E a grande questão que a gente vai ver é sobre essa discussão. Se essa produção em massa, que ela é voltada para uma demanda, ou seja, só vai ter produção se tiver demanda, como que ela está nesse processo que a gente tem observado aí da pandemia, né? Querendo ou não, algumas empresas continuam em produção total e tal, mas diversos setores tiveram uma queda na produção, né? O que está se redesenhando a forma como as pessoas buscam, né, determinados produtos ou não. E é interessante como está sendo muito educativo, né, pedagógico esse processo da pandemia, tá, gente? Claro que está paralisado, quando voltar, a gente vai voltar a ter alguns comportamentos de antes, mas é interessante que a gente pode observar, assim, tanto vocês quanto os demais, a gente tem observado na mídia e tudo mais, que até a forma de consumir tem mudado. As pessoas que agora estão optando e estão desenvolvendo toda essa técnica, essa expertise de consumir pela internet e tudo mais, estão começando a refletir sobre um processo de aquisição ou não, ou seja, continuo comprando e consumindo como antes, ou, né, há outras coisas mais importantes do que o consumismo da forma como ele está, né? Eu falo que esse processo em que a morte bate à porta, né, gente? Eu não estou sendo dramático nem nada, não, mas a gente está vendo os números como estão aumentando, né? Não há como a gente não pensar que vários processos da nossa vida acabam mudando por consequência desse processo pandêmico. Hoje a gente viu lá que já teve mais de 30 mutações do coronavírus, né? Então, eles vão desenvolver vacina para metade disso? Vão. Aí a outra metade, então, vai passar a ter mais um calendário de vacinas todo ano, né? Da vacina, além da H1N1, vai ter também do coronavírus ou da Covid-19 e as suas mutações. Então, na hora que a gente começa a perceber que certas liberdades que a gente tinha ou certos interesses que a gente tinha começam a mudar, há uma inversão de valores, como é que a gente vai, então, proceder em relação a isso? E aí é inevitável que a gente não pense na desigualdade que está no mundo, na forma como as coisas têm funcionado, nessa competição desenfreada de produtividade de uns com a mão de obra barata de outros, com a exploração, com a especulação. Então, acaba que a gente acaba afetando. E essa aula de hoje, ela trata um pouco exatamente sobre isso, né? Como que o mundo vai estar depois desse processo, que alguns dizem, claro, aqui no Brasil estão prevendo que lá para final de maio, junho, a gente já esteja já na curva decrescente do processo. Eles falam até que a semana que vem vai ser o ápice desse processo, a gente começa a trabalhar, acho que números um pouco prematuros ainda,
mas a gente já está começando num processo de enfrentar, delongar e vai começar a cair o processo. E depois, como é que passa a ser isso? Né? Essa quantidade de dinheiro que está sendo emprestado, que o governo está emprestando, cedendo, que ele vai cobrar de novo depois. Que reflexões e discussões vão gerar? Né? Os salários são justos, não são justos? A mesma oportunidade de um é a mesma de todo mundo? Então a gente começa a refletir sobre essas conquistas e direitos que aí estão e a refletir. Tanto é que semana passada estava uma discussão que o Congresso está tentando, de certa forma, colocar em banho-maria, que é o processo da cobrança ou taxação de grandes fortunas. Isso implica em quê? Né? Querendo ou não, vai chegar uma hora que a gente começa a refletir, olha, se está faltando dinheiro, porque o Brasil já começou a mostrar os dados hoje. A Caixa Econômica Federal adiou a segunda parcela, que ela ia antecipar, porque não tem dinheiro. Olha a situação que já está. E se não tem o dinheiro, o que implica não ter dinheiro? Então não vai ter investimento, não vai ter industrialização, não vai ter construção de hospitais, de escolas, de sistema viário, porque está limitado. E aí a gente começa a questionar onde que esse dinheiro está, né? Em salários e supersalários, na distorção de um processo judiciário que ganha muito acima da média, no salário dos congressistas. Então tem uma série de discussões que já estão acontecendo e que vão acabar impactando o nosso modo de viver e como que a gente vê. Então, tudo isso acaba, né, resultando nesse triângulozinho que a gente estava vendo. E aí, fechando ele, a questão dos meios de produção. Por que eu estou falando isso? Porque os meios de produção, a gente faz parte desses meios de produção. O que são lá? Ferramentas, utensílios, os instrumentos utilizados no processo de produção, os quais não integram os produtos, ou seja, não tem nada a ver com o produto feito, tá? É aquilo que é utilizado para produzir o produto, né? E que, querendo ou não, são necessários. E aí a gente reflete, a mão de obra e o nosso trabalho é um meio de produção. E, querendo ou não, é a única coisa que a gente tem nesse universo, né, gente? Porque quais são os 3 pilares no processo de produção? É a terra, você já deve ter visto em macroeconomia, economia, eu não sei se vocês têm essa matéria, mas em algumas disciplinas vocês vão ver isso. É a terra, o trabalho e o capital, né? Normalmente, quem que é o capital? É quem tem o dinheiro que está investindo. Então, está montando a indústria, está comprando máquina para poder contratar e produzir. A terra é quem tem o espaço. Então, eu vou alugar um terreno para colocar ali a indústria do outro, né? E a gente entra com a mão de obra. E, querendo ou não, o trabalho, a mão de obra, é a ponta mais fraca desse triângulo. É a que mais sofre os revés, é a que sofre a demissão, é a que sofre o subemprego, o achatamento salarial, né? E nada acontece com as outras pontas, né? E isso está começando a ser questionado, tá? Então, olha o processo da responsabilidade social das empresas que estão tendo que se deparar que grande parte da demora ou desse processo da pandemia vai se tornar, né, demorado, complicado, confuso e caótico, porque nós temos uma desigualdade enorme em que pessoas não têm acesso como deveriam à saúde, pessoas não têm acesso a um saneamento como deveriam, pessoas não têm um mínimo de cultura com relação a como lidar com situações como essa, pessoas que estão indo defender, né, o fim do isolamento. Eu não vou entrar aqui nessa questão, tá, gente, do fim do isolamento, não. Pessoas que estão indo defender o fim do isolamento, mesmo sabendo que é necessário isolamento, mas porque está com o emprego em risco, para vestir a camisa de um patrão algumas vezes, que ele às vezes não vai, né? Ou ele vai continuar isolado, mandando de casa os seus gerentes e funcionários, né, manter tudo funcionando. Então a gente começa a ver algumas distorções que acabam incomodando, e isso é interessante, porque isso suscita reflexões e mudanças e tudo mais. E aí a gente entra no processo de capitalismo. Como vocês sabem, sistema político e econômico começou lá na França, na Inglaterra e na Alemanha, no final do século XVIII, no comecinho do século XIX, a gente entra naquele período que veio com a Revolução Industrial, que foi logo com o domínio do vapor,
a produtividade mais acelerada, uma tecnologia voltada para uma produção em massa que vai gerar as mudanças de como era. Não precisa ir longe, não, vocês sabem disso. A gente sai de um feudalismo que você tinha uns trabalhos mais artesanais, as produções mais localizadas, remotas e muito escampo. Então eu vou plantar melancia e abóbora e vou trocar melancia e abóbora com quem faz cadeira. Quem faz cadeira, que foi lá e pegou a árvore e fez 6 cadeiras em um mês, vai trocar esse excedente, né, dessas cadeiras com outros produtos. Então, olha como que era um processo que ele vai ser dinamizado quando eu começo a transferir o processo da produtividade, né, para uma coisa mais acelerada, numa produção em série, em massa, em que eu vou reescrever a forma do consumo e a forma como se dão as relações econômicas. A gente sai do escambo, sai da troca e passa a incorporar esse processo. Aí cria o dinheiro, cria moeda, o papel moeda, e eu começo, então, a vender meus produtos para alguém ou para alguma instituição. Com esse dinheiro eu vou fazer um processo de compra e aí você começa a fazer as negociações comerciais. Tá? Então o capitalismo ele é embrionário lá na Revolução Industrial, quando você começa a ter as mudanças. E aí quem começou na frente começou a ter um poder maior com relação a isso. E aí fica a reflexão, quem começou na frente, ele tinha a mesma condição do outro que estava lá na casa com 10 filhos e tudo mais? Como é que se deu as regras para quem ia ser o idealista e o produtor e quem ia ser o empregado, né? Então a gente percebe que há uma distorção. Eu não vou entrar aqui, gente, nessa questão de mérito, meritocracia, até porque isso é muito questionado, tá? Mas a pessoa merece ser rica porque ela se dedicou mais. Depende do que a gente chama de dedicação. Então o capitalismo ele é um sistema interessante, sim, porque ele consegue equilibrar vários processos produtivos, mas ele premia muito quem continua sendo o dono ou tem uma força anteriormente conquistada nesse processo produtivo do que alguém que está começando do zero agora. E quem está começando do zero agora dificilmente vai ter condições de se tornar o dono ou de um outro processo pelas dificuldades que a gente tem de acesso ao crédito, de capital, de espaço para ter um capital para poder comprar máquina e maquinário, aquela coisa toda. Então a gente percebe que o capitalismo ele se prevaleceu entre outros sistemas econômicos existentes. Vocês devem ter estudado socialismo, comunismo, qualquer o estado de bem-estar social. Então o capitalismo ele conseguiu sobreviver a várias crises seríssimas. Leia-se aí a crise de 29, a crise de 2008, essa crise atual agora, que o coronavírus. A gente precisa ir longe, a última grande pandemia foi 1919, que matou 50 milhões de pessoas. Agora, mas aí você tinha um capitalismo que ainda era muito embrionário, de pessoas que ainda estavam começando a montar esse negócio, que não tinha o grau de qualificação e produção como é hoje. Então, hoje o impacto ele é muito maior a ponto de você questionar determinados processos, né? E a base do capitalismo, como está aí, vai estar no vínculo entre o comércio e o consumo, que vai gerar o tal chamado lucro que a gente está vendo lá, que é a perseguição última por conta da indústria ou empresa, né? E aí a gente começa a perceber que, por mais que a gente esteja cada vez mais dependente desse sistema, né, é um sistema que ainda provoca uma série de reflexões pela maioria das injustiças. Então, por exemplo, eu não sei o caso de vocês, quem quiser se manifestar, fique à vontade. Alguém que já teve a redução do salário ou teve um processo de férias antecipadas ou até demissão nesse processo de pandemia? Eu tive férias, professor, antecipadas. Quem está falando? Tayane? Tayane. Eu tive 25% de redução. Camila, né? Isso. Tive redução de 25% e redução também na carga horária, mas mandaram muitas pessoas embora também, onde eu trabalho. Agora, a redução dessa carga horária vai ser aquela que o governo vai cobrir a diferença, Camila? Isso mesmo. Aí esses 25% vão ser descontados no seguro-desemprego, né? Isso.
Ok. Rodrigo. Oi. Oi, Silvio. Até a gente que é autônomo está sofrendo com isso. Já claro. Praticamente 2 meses parado, sem tirar pedido. E aí? Então, olha só que interessante. E aí, gente, vejam bem todos vocês. Eu não estou aqui querendo, vamos criar uma reclamação do sistema nem nada, não. Mas olha que sistema injusto, que quem sofre as consequências, eu não estou dizendo que os donos das empresas indústrias não estão sofrendo também. Mas o impacto que está provocando isso para todo mundo, e aí é interessante que o coronavírus ele não escolhe classe, nem econômica, nem social. Mas ele está provocando impacto em todo mundo. Mas quem está sofrendo mais? Perceberam? Olha só como que é o processo. O dono da indústria, eu faturei 10 milhões no ano. Agora eu vou faturar somente 9 milhões. É uma redução de 1 milhão, mas é um impacto muito menor do que o trabalhador que está perdendo o emprego, do que o trabalhador que está perdendo 25% do salário, que está tendo as férias antecipadas, né? Olha o impacto disso, né? A gente saber que, por exemplo, muito provavelmente, nós não teremos férias, nós vamos trabalhar aí, já que está tendo antecipação agora, e alguns tiraram férias recentemente, nós vamos ter aí 10, 12, 13, 14, 15 meses trabalhando direto, né? Porque está tendo esse processo. Não que não seja necessária essa medida, é uma forma estratégica de não ter demissões se não tivesse essa antecipação regulamentada ou proposta pelo governo, o número de demissões seria muito maior. Então, uma forma ainda de segurar que vai se piorar a situação com a demora desse processo pandêmico, mas a gente percebe o quê? Que quem sofre os maiores reveses desse processo que está cometendo todo mundo continua sendo o lado mais fraco da corda, né? Que são os trabalhadores. Então, quem aluga, que é o do capital da terra, continua com o aluguel lá. Ele pode ter uma redução, está tendo umas reduções, mas ele continua lá com a terra, que não vai ter nenhum impacto, que vai continuar lá alugando num preço menor ou não. Quem é o dono das forças produtivas, ou do capital, sofre um pouco o revés, mas não tanto. Ele continua tendo uma série de recursos e ganhando recursos de outras formas. Ele pode não estar tendo o lucro total que ele esperava, mas vai ter uma diminuição desse lucro. Mas ele continua com as condições plenas de, assim que for possível, continuar. E nesse período, o trabalhador que entra com a força de trabalho, ele realmente fica mais prejudicado. E não há nada que assegure esse direito. Por mais que a gente tenha visto algumas medidas do atual governo, do Supremo, do Congresso, elas ainda são muito poucas para quem só depende do trabalho, da mão de obra que é dele, né? Isso se a pessoa não adoecer, não tiver nenhum tipo de sequela, não tiver nenhum outro tipo de problema. Então a gente percebe que o capitalismo, gente, por mais que ele seja um sistema, né, a gente vê lá que é uma geração de riquezas de uma volta para o lucro, mas que é desigual, né? Embora é inegável a contribuição à economia, tecnologia e facilidade. Sim, agradecemos ao capitalismo o fato de a gente ter vacina, o fato de ter máscara, o fato de ter álcool em gel, o fato de ter saneamento, políticas, transporte aéreo, mas, claro, a gente deve, tudo que é tecnologia, evolução e prosperidade, do ponto de vista material, a gente deve ao capitalismo. Sim, mas ele ainda é muito injusto, ele ainda é muito desigual, né? E é essa desigualdade que, inclusive, tem piorado os processos do coronavírus. Vamos ver se são antenados. Qual é o lugar no momento, agora no Brasil, que mais está sofrendo com o coronavírus? Manaus. Quem falou foi o? Edivaldo. Edivaldo. Amazonas também, não? Amazonas, Manaus está ali. Olha só, gente. Por que lá o impacto é maior? Eu tenho lá um problema sério de saneamento, eu tenho um problema de distância, eu tenho um problema de falta de comunicação, eu tenho um problema de cultura, eu tenho um problema de rede hospitalar que não é suficiente. Só tem problema. Só problema. Um lugar lindíssimo, maravilhoso, uma beleza incrível, mas, claro,
maus políticos, maus cidadãos. Então, a culpa é nossa também, né? Tá, gente? Mas aí a gente vê uma série de problemas que é um outro mundo, se você for comparar com o Sudeste. Gente, parece outro planeta. Você vai na região norte, por exemplo, uma vez eu fui visitar a Faculdade de Pitágoras lá em Macapá. São 12 horas. Eu estava em São Luís do Maranhão, tive que voltar em Brasília para depois ir para Macapá, porque não tinha nem linha aérea direto, para vocês terem ideia. Eu estava do lado, praticamente, tive que voltar em Brasília para depois. Então, 12 horas de voo para você chegar lá. E a melhor rua da cidade, que inclusive a Faculdade Pitágoras está nessa rua, completamente esburacada. E isso para eles é muito comum. Então, ou seja, falta nas pessoas esse processo de a gente começar a mudar. Então, querendo ou não, na hora que a gente percebe que grande parte do problema que está acontecendo lá agora em Manaus, né, se deve à desigualdade. Qual a desigualdade? De participação, de rendimento. As pessoas são obrigadas a conviver e ir para a rua e não ter isolamento, porque senão morre de fome, literalmente. E não há nada que assegure isso, porque você tem uma competição que não é justa, você tem todo mundo com a mesma base cultural e educacional, em que você tem que apenas com a sua força de trabalho, mesmo assim, a própria pessoa que é responsável pelo sustento dela e de uma família e tudo mais. E uma família não tenham. Talvez eles não tenham tanta informação como a gente tem aqui no Sul, né? Exatamente. Aí a nossa informação se dá também pelas trocas de ideia, de informação, pelo tipo de trabalho. A gente acha que não. O fato de você viver numa cidade que ela é desenvolvida, que tem todo um processo urbanizado, ela alimenta e retroalimenta informação, né? Então, na hora que a gente vai lidar com essas desigualdades que estão no nosso país, gente, e a maioria vai morrer por causa de uma desigualdade, a gente percebe que o atual sistema capitalista ele é desigual. Vejam bem, eu não estou fazendo defesa nenhuma para o socialismo, o comunismo, até porque isso tudo foi distorcido. O Marx pregava uma luta de classes, o Adam Smith pregava o liberalismo. Vocês estudaram isso em economia, ou minimamente vocês estudaram isso na escola de vocês, tá? Então não é dizer assim, todos tiveram vantagens, todos tiveram defeitos. Mas o atual sistema, da forma como ele está, não que o capitalismo seja ruim, tá, gente? Mas o capitalismo, da forma como ele está, até o Adam Smith não reconheceria as propostas liberais dele, né? É um capitalismo injusto, né? Desigual, que não contempla. Só para começar, a gente não tem mais produtividade, a gente só tem especulação. As pessoas no mundo inteiro, tirando a China, pararam de produzir, né? Então hoje é mais vantajoso você pegar um dinheiro, é o que a gente viu na questão da governança, por exemplo, na aula passada. A pessoa fica naquela eterna dúvida, com o dinheiro que eu tenho, eu vou montar uma empresa ou vou investir na Bolsa de Valores? Como a Bolsa de Valores é mais rentável, tem menos injeção, não tenho funcionário, não vou ter problema de justiça ou qualquer coisa do tipo e tudo mais, não vou ter que sofrer com um Estado que muda a regra o tempo todo. Eu mantendo o dinheiro aplicado, eu lucro mais. E aí a gente tem menos emprego, menos produtividade e tudo mais. Por que a China está dominando aí? O pessoal fala, a China provocou, né? Você escuta besteira de tudo quanto é lado, né? A China provocou o vírus para poder se dar bem. Não. A China está se dando bem porque ela tem uma consciência de produção o tempo todo, né? Ela vai, eu não tenho essa coisa de explorar, de especular, não. Eu vou produzir. Então, todos os nossos produtos, a maioria é chinesa ou é feita na China, porque a gente não tem estímulo para produzir. É mais barato comprar deles. E aí a gente acaba criando um ciclo, né, vicioso, em que cada vez mais você tem um domínio de técnicas, propriedade, mão de obra, construção, capital e terra na China, que a gente retroalimenta comprando deles, e eles continuam sempre vendendo. E a gente não tem nenhum estímulo para a produção aqui, né? Então, olha como o capitalismo, ele da forma como ele está, ele tem alterado isso. E aí está nesse momento da gente começar a ver até que ponto que o capitalismo precisa sofrer ou não. E ele está sofrendo uma série de reflexões, tá, pessoal?
E aí, só para a gente voltar, os aspectos negativos lá do capitalismo. A divergência entre capital e trabalho, né? Então, quem tem capital continua tendo muito capital e cada vez mais, e quem tem trabalho só tem o trabalho. O capitalismo provoca uma degradação ambiental grande. Eu não vou nem entrar, gente, assim, é necessário ou não é? Claro que é necessário, né? A questão é como que eu vou fazer o processo para recuperação ambiental. Então, aquele exemplo que a gente sempre cita lá, a usina de Belo Monte, vai provocar uma nova inundação, uma represa gigantesca? Vai. Mas é possível compensar o meio ambiente de outras formas? É. Então, essa que é a pauta que tem que estar na tônica. Vamos crescer? Vamos ter outro impacto? Ou vamos pensar outras formas de ter energia que não provoque tanta inundação? Então, tem as pequenas centrais hidrelétricas, que a gente falou na aula passada, tem usina eólica, tem outras formas de conseguir tudo mais. Então, olha como que cada vez mais o ser humano ele tem buscado reflexões sobre aquilo que pode ser melhorado. Essa é a grande questão, tá? O capitalismo ele provoca as desigualdades sociais, como a gente está discutindo até agora, e extinção dos valores humanos. E não precisa ir longe, não. Se aparecer alguém ofertando aqui, a pessoa está desempregado, salário mínimo tem em torno de R$1.000, me virei e fala assim, olha, quem quiser trabalhar comigo, eu pago 700, né? Vai aparecer mais de 1.000 pessoas, do primeira hora, porque gente que está desempregada que vai se submeter a uma situação de ganhar menos do que o mínimo, porque ele tem outras questões envolvidas, tem família, não quer passar fome, tem uma série de questões. Então, olha como que a gente acaba perdendo um processo de dignidade, aí, de ter que se submeter a um sistema que ele é injusto, em que ele não valoriza ou ele não protege o mínimo. Por exemplo, alguém sabe quanto que seria o valor do salário mínimo desde 1941, quando foi criada a CLT, que teve a lei de salário mínimo? Vocês lembram disso? O Getúlio Vargas instituiu e ele colocou lá a lei do salário mínimo, que deveria contemplar saúde, alimentação, vestuário, lazer, né? A primeira coisa que fala, o salário tem que ser digno para permitir às pessoas essas questões todas. Alguém sabe quanto que deveria ser o salário mínimo hoje, se ele continuasse com a mesma política de valor quando ele foi criado em 1941? Não faço a mínima ideia. Nenhuma, Renato? Nenhuma. O salário mínimo hoje deveria ser em torno de R$3.700. O que fez ele cair de lá para cá, claro, não houve aumento, não acompanhou a inflação, numa série de questões. Então, olha como que propositadamente ele foi achatado, né? Mas aí eu já ouvi isso. Mas se as empresas, a indústria pagar salário mínimo para todo mundo, no valor de 3.700, não ia ter emprego para todo mundo. Vocês acham que não teria emprego? Ainda mais que ele é o salário mínimo. Emprego teria, sim. De alguma forma teria que ter esse emprego do mesmo jeito. Exatamente, teria da mesma forma, né? Então, olha como que a gente, né, isso é culpa nossa, gente, mas também porque a gente não tinha esse processo de participação ou de cidadania cada vez mais aflorado. E isso, o que provoca isso é a educação, tá? Eu não estou dizendo que nós temos que ser um monte de revolucionário de esquerda, nada disso. É a questão de fazer valer os direitos básicos que estão na Constituição. É só entrar lá na Constituição que vocês vão ver lá plenamente qual que é o processo. Alguém? Quem quer? Alguém quer perguntar? Então a gente vê claramente como que a gente tem um processo de um achatamento e de uma desigualdade que foi construído ao longo do tempo. Então a gente acaba perdendo algumas questões básicas porque a gente, eu deixo eu ficar quieto porque senão eu vou sofrer um processo de revés ou vou ser demitido e tudo mais. E é claro, a gente vai acabar se submetendo mesmo, até porque a gente tem uma série de processos nesse sentido, né? Então, o livro, e aliás o livro, o texto é interessante, ele vai mostrar claramente isso, gente. Não que o capitalismo seja ruim, mas a forma como se apropriou do capitalismo em que as regras não são claras. E como eu tenho um salário que é mínimo,
todo mundo é obrigado a pagar o mínimo, que se não tivesse a lei de salário mínimo, o pessoal pagaria menos que o mínimo, tá? Então, a questão é a gente fazer valer, né, para que possa, então, o salário ser valorizado, ter o poder de compra maior, né, e que a gente tenha todo um processo de compra que o dinheiro sobre e que permita a gente fazer, investir na nossa educação, crescer, de pensar como empreendedor, de planejar uma qualidade da casa, de uma compra de imóveis, de carro, de viagens, uma série de questões que acaba dignificando o processo do ser humano, né? E que é para isso que o dinheiro serve, né? Que é para isso que o capitalismo serve, permitir que a gente consiga se realizar. Então a gente percebe que da forma como está, algumas coisas não estão tão certas como deveriam. E aí tem lá a divergência entre capital e trabalho, né? Que é a eterna luta de classes, né? A classe proletária que busca melhores condições de trabalho, tá, gente? Aí vamos pegar ao longo da história. A adequação da jornada de trabalho quando excessivo, logo na Revolução Industrial, não sei se vocês lembram, mulheres e crianças que trabalhavam mais de 12 horas por dia, 14 horas por dia, né? Dependendo em épocas, teve até 16, 18 horas por dia. Não sei se vocês sabem, aí as mulheres, informação interessante, os homens sempre trabalhavam de segunda a sábado, né, e descansavam no domingo. E as mulheres trabalhavam de domingo a domingo, né? O que mudou o fato da mulher, né, também ter o mesmo direito ao descanso que o homem, né? São as mobilizações, as lutas de classes, as minorias. Olha, mas por que essa injustiça? Né? Segundo teorias da época, porque o homem ele trabalhava mais pesadamente, então ele ficava mais cansado e precisava descansar mais, né, no domingo, tá, gente? A mulher nunca contou para a história, impressionante, né? Como que a emancipação feminina ela tem melhorado muito nos últimos anos, né? E tomara que continue, até chegar num ponto que os salários e os direitos sejam os mesmos, né? Mas aí só para vocês verem como que a luta de classe então vai ser isso. Melhores salários em razão das atividades desenvolvidas, né? Trabalho digno. Então, você tem uma série de questões que são pleito da classe trabalhadora, e, por outro lado, você tem a lucratividade e o acúmulo de capital para exploração sem limite. Então, essa discussão. Gente, não que não possa ter o lucro por parte do capitalista, do dono da empresa, do dono da indústria, o que tem lá as máquinas e tudo mais. Ele tem que ter o lucro, sim, né? É ele que está lá, até para ele continuar contratando, ampliando, né, investindo, melhorando, trazendo tecnologia, uma série de questões. A questão é o quanto que isso né, é acumulado ou não. Qual que é a margem de lucro que ele tem que ter? Né? Em cima de qual custo? Né? E aí você tem uma série de discussões que sai disso. Teve uma aula, logo lá, acho que foi a última aula presencial, física, que a gente fez lá na sala, que eu mostrei a diferença entre os 10 mais 40 menos, ou seja, quantas vezes no Brasil você tem os 10% da população que tem receita, que tem renda, em relação aos 40% mais pobres, né? E a gente tem lá essa diferença em 32 vezes, né? Então, não que não tenha que ter rico, sempre vai ter rico, sempre vai ter pobre. A questão é quantas vezes o rico é mais rico que o pobre, né? E essa é a questão, que isso acaba impactando no processo de desenvolvimento da pessoa, de crescimento, de tudo mais, né? Aí a gente vai ter lá a degradação ambiental, né? O capitalismo também vai pela produção em massa e um consumo geralmente exagerado, vai acabar tendo, né, aumentando a escassez do recurso ou a extração, né, acentuada de matéria-prima, né? E aí tudo bem, a gente não tem muito minério, a gente não tem muita madeira, mas até que ponto, né? Aí vem a reciclagem, vem a reutilização. Ok, são instrumentos, tecnologias, favorecimentos que ajudam a diminuir esse impacto. Mas o meio ambiente ele ainda continua sendo degradado, né, por essa busca incessante de produtos, né, que não necessariamente nos preenche, né? O ser humano é muito engraçado, né? Outro dia eu estava acompanhando aqui numa sala de aula aí, o aluno estava lá todo em festa porque ele comprou um celular que ele queria lá e ele estava namorando o celular há muito tempo, né?
Gente, não que ele não tem que ter, é isso mesmo, é desejo bacana, juntou, pegou o salário, falei, comprou. E era um celular que, se eu não me engano, era uns R$3.500, alguma coisa. Quase R$4.000. Aí passou uns 2 meses e tudo mais, foi isso mesmo. Aliás, a discussão era essa. Ele tinha comprado e 2 meses depois já tinha um celular com uma tecnologia superior à que ele tinha, né? E ele estava lamentando exatamente pelo fato dele estar com um celular que já estava desatualizado. Gente, não tinha nem 6 meses ainda, não tinha, sei lá, 3, 4 meses do celular. Então o ser humano é muito engraçado, né? Ele não se dá conta de que ele não precisa trocar de celular o tempo todo, né? E tem uma tendência de que a gente tem que estar sempre buscando uma atualização que, haja vista, nem sempre é uma atualização tão significativa, né? Eu falo que você tem o incremento, alguns de vocês fizeram gestão de inovação ou vão fazer, né? Você vê lá que no processo incremental é quando eu tenho assim, você não precisa ficar incorporando, eu tenho que mudar o tempo todo porque eu tenho uma senha de arrecadação para vender o tempo todo, para poder estimular as pessoas a comprarem, para ter cada vez mais produtos que vão incorporar uma ou outra atualização, mas que no final das contas não é tão significativo. Eu lembro que a diferença entre esse celular para o modelo antigo desse meu aluno é que o celular novo tinha uma lente lá, uma lente para câmera a mais, né? Ou seja, do ponto de vista, ele não é fotógrafo, ele não trabalha tudo, era um pequeno detalhe que o entristeceu e que, na verdade, não era tão necessário. Então, perceberam qual que é a discussão? Não que não tenha que ter atualização, ela vai ter no momento certo, né? E vai ser programado. Mas não necessariamente ela tem que ser anual, não necessariamente ela tem que ser, né, o tempo todo, né? Até para as pessoas começarem a valorizar o consumo, que é o que eu estava falando logo no começo. E esse processo da gente do isolamento, da questão da morte estar do lado, a gente começa a repensar assim. Às vezes a gente está se debatendo, lutando, investindo e tudo mais, para quê? Né? Quais são os valores que realmente a gente tem em vista, né? Aonde que eu quero chegar? Então, você tem uma série de processos que acabam sendo, né, os parâmetros que estão sendo refletidos nesse momento. De alguma forma, todo mundo aqui está fazendo um pouco de reflexão nesse sentido. Tá? Então, a gente corre para chegar aonde? Né? Então, a gente começa... E o capitalismo está sofrendo essas reflexões também. E aí, as desigualdades sociais, a gente vê lá a busca incessante dos lucros pela exploração do trabalho humano. Então, os donos, não são todos, tá, gente? Tem muito empresário consciente, muito empresário. Eu estava vendo uma startup nos Estados Unidos com o salário do CEO de $1 milhão no ano, $1 milhão no ano, aliás, e ele resolveu se autocongelar. Falou, olha, esse período que tiver agora, para eu não ter que mandar ninguém embora e tudo mais, eu não vou receber salário, né, o proporcional salário, no tempo que a gente tiver com a paralisação. Né? Então, olha que bacana, né? Um pouco assim, é uma pessoa que tem um processo, tem uma produção, mas ele não coloca isso como primeiro pilar, né? Ou seja, ele consegue enxergar que a sobrevivência, o bem-estar do funcionário, nesse momento, está em primeiro lugar, por exemplo, né? Então, a gente vê lá a falta de emprego, oferta de trabalho com salários baixos, né? Então, mas por que o salário é baixo? Porque alguém está lucrando com isso, né? Às vezes a gente vê esse processo de crise em que a primeira coisa que se faz é congelar salário, não de dar salário, de aumentar o desemprego para sempre ter alguém numa fila de espera para ameaçar, por exemplo, seu cargo e tudo mais, o seu salário, e com isso o dono da força produtiva continuar sempre mantendo um patamar de salário mais baixo. Né? E isso acaba provocando uma disparidade econômica que vai acabar concentrando riqueza nas mãos de poucas pessoas. Por que isso, gente? Se todo mundo ganhasse, de certa forma, satisfatoriamente, era bom para quem é o dono da força produtiva, era bom para quem é o capital, ou seja, o capital, a terra, ou seja, quem aluga, e era bom para o trabalhador. Era um dinheiro que todo mundo ia estar lucrando, então o dono, o chefe, ele continuar ganhando muito dinheiro, né, garantindo. Nós vamos ver o exemplo do Ford aqui na frente.
aí a gente vai mudar um pouco para esse processo e como que ele, claro que ele visava, mas como que ele foi uma pessoa extremamente à frente do seu tempo quando ele resolve dar um aumento de 100% no salário mínimo na época, porque ele tinha para ele uma ideia muito clara, olha, eu tenho uma fábrica de automóveis e eu quero que todos os meus funcionários tenham automóvel. Quem que ganha no final das contas? Né? O funcionário que teve o aumento de salário, ou que teve um carro, ou ele, que é a pessoa que ia vender o carro para todo mundo. Né? Então é um pouco dessa dimensão. Tá? E aí o capitalismo vai provocar também a extinção dos valores humanos que a gente viu lá. Né? Como ele está muito voltado na questão do consumo e não no bem-estar, né? Aonde que esse consumo leva? Até que ponto que eu tenho que continuar consumindo ou não? E se eu tenho a consciência de que o exagero de consumo vai provocar um abalo na sustentabilidade, no meio ambiente, no impacto nas cidades, na forma como as coisas estão caminhando hoje, qual que é o custo desse consumo? Né? E a gente está começando a ver isso de certa forma. Né? A gente, claro, que o consumo é um processo, né, complicado. A propaganda, a publicidade, o tempo todo, ela está instigando a gente a comprar, né? E acaba que a gente, né, se deixa levar mesmo pelas vontades reprimidas, da gente sempre querer ter algo melhor, ou da gente se autovalorizar. Eu vou comprar algo que eu me mereço, alguma coisa, porque na verdade a gente sempre está tentando comprar para justificar algo, né, de prejuízo que a gente tem, né? Eu sempre quis ter um jogo de sofá, eu sempre quis ter um computador, um celular, uma roupa melhor. E aí, na hora que o dinheirinho aparece, a primeira coisa que você vai fazer é isso. E não está errado. Né? Igual outro dia eu estava vendo lá o atual ministro da Economia falar que o brasileiro não tem... Pois não. Oi. Alguém? O atual ministro da Economia, que eu achei até interessante a reflexão dele, que ele veio de uma escola que tem um pensamento um pouco diferente, gente, mas necessário até para a gente amadurecer a reflexão. E que fala assim que o brasileiro não tem a cultura de poupança ou de uma administração financeira, de saber administrar o seu dinheiro. Claro, não sobra. E não sobra uma série de fatores. Né? A gente já ganha pouco, já tem todo um processo de vontades e desejos que vão só aumentando a lista, e na hora que aparece um dinheirinho, é óbvio que você vai gastar naquilo que está reprimido há muito tempo. Né? E isso é interessante porque é o que vai movimentar a dinâmica. Se a gente tivesse salários maiores em que sobrassem, vocês podem ter certeza que todo mundo no Brasil, aí ia ser bom para o governo, por causa das poupanças e dos planejamentos financeiros que existiriam, ia ser bom para o industrial e para o empresário, porque ele está continuar a produzir, a vender, ia ser bom para o funcionário que está sendo valorizado, ia ser bom para todo mundo. Né? Essa que é a reflexão que a gente precisa ter em relação que essa unidade ela traz isso. Então, reflita, né? Tem aqui a reflexão. A maximização da produção e do lucro impulsionado pela sociedade de massa, difundidos pela teoria de Taylor e Ford, né? Vocês acham que ela funcionou ou não? A forma como foi construído originalmente o berço do capitalismo. Aí lembrando lá o Taylor, o Ford, vocês devem ter estudado isso em economia ou matérias básicas de administração, vocês estudaram também, tá, gente? Teoria da administração. Então vocês devem ter estudado o Taylor e Ford. Mas vamos lá. Vamos apresentar eles aqui, tá? O Taylor era uma pessoa interessantíssima, tá, gente? É uma pessoa que tinha toque, é uma pessoa que, tadinho, sofreu muito em vida. Ele era do tipo de pessoa que, assim, vamos jogar futebol, né? Isso é fato real, tá, gente? Vamos jogar. Então ele joga lá tipo um futebol americano ou um tipo de square, um esporte americano lá bem, bem antigo. E ele ficava assim, não, mas vamos medir porque eu acho que a quadra, que o campo está com as medidas erradas. E realmente estava torto e tudo mais. Só depois ele medir assim, 4, 5, 6, gente, 16 vezes que ele mediu o tamanho do campo, que ele estava lá, certo, finalmente agora a gente chegou e o campo está nas medidas exatas,
já tinha acabado o dia, o pessoal já estava indo embora porque não tinha mais tempo de julgar, né? Então era uma pessoa que sofria muito porque ele, o tempo todo eu ficava observando trejeitos, técnicas, coisa assim. Ah, a pessoa levanta muito da cadeira, a pessoa vai ali e volta. Era uma pessoa que tinha pesadelos terríveis e dormia muito pouco, dormia muito mal, e eu lembro na história dele que ele dormia, ele desenvolveu uma técnica de colocar vários travesseiros empilhados, porque ele tinha que dormir em pé, porque ele dormindo em pé, ele tinha menos dores de cabeça, menos problemas de insônia, ele conseguia então dormir, né? Porque era uma mente que não parava o tempo todo ele estava olhando detalhezinho, detalhezinho, detalhezinho. Ele conseguia ver que determinada coisa estava torta ou não estava alinhada com outros, então era uma pessoa que estava sempre buscando esses detalhezinhos. Era uma doença, tá, gente? Ele era um processo, né, estava descompensado nessa questão, que a administração utilizou plenamente desse distúrbio para fazer esse processo de contagem, de tempo, de ergonomia, né? Então ele acabou, né, criando as várias técnicas de aumento de produtividade e de controle de espaço, de layout. Ah, se eu colocar uma mesa aqui, não precisa funcionar levantar X vezes, então eu ganho no tempo. Então o controle de tempo, do uso do tempo, de hora homem, hora máquina, veio através do Taylor, tá, gente? Aí está aí no quadro, no círculo vermelho, nesse quadro a gente tem a história dele básica aí, tá? Depois vocês podem ler aí, tá lá. Ah, deixa eu ver. Trabalhei durante a noção de administração de tempo, isso é verdade. Então, só para vocês verem depois um processo, mas ele ficou responsável por esse processo de mapear a linha produtiva, a esfera, como é que a produtividade pode aumentar se eu tomar alguns cuidados, né, de evitar retrabalho, de evitar deslocamento e tudo mais. Então, ele foi precursor da segurança no trabalho, técnica de utilização da ergonomia, uma série de atributos aí. O Ford, né, não precisa nem muito longe, né, vocês aprenderam de alguma forma, vocês já viram, o idealizador não só, ele não foi o inventor do automóvel, mas foi um dos que criou a chamada esteira, que foi o grande invento dele, em que ele aumentava consideravelmente a produtividade na linha de montagem, em que ele dividia o trabalho, ou seja, em vez de eu fazer um carro inteiro, eu vou fazer lá, eu vou colocar o parafuso na roda, né? Então, em vez de eu fazer várias peças, mas eu colocava lá 100 mil parafusos no dia, dando exemplo aqui, né? Então, ele acaba sistematizando esse processo da produção em série, né? Aquele filme Tempos Modernos, do Chaplin, é uma representação muito interessante das ideias do Ford, né? Da linha de produção, que você vê lá o funcionário apertando o parafuso e tudo mais. Então, ele consegue criar essa estrutura e permitir, por exemplo, um aumento da produtividade. Tá? Claro que você tinha lá os vários processos dele, a mesma linha de montagem padronizada. Ele falava que todo mundo podia ter o carro que quisesse, na cor que quisesse, desde que fosse preto. Ele só produzia preto para não ter essa perda, né, no processo de mudar de cor, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, todos, tanto um quanto o outro, são a base ou cerne do capitalismo industrial, logo no começo, em que você tem o aumento da produtividade, redução de custos, preço de mercadoria, né, que você vai ganhar na questão do preço, porque você aumenta a produtividade, o aumento significativo dos lucros, né, promovendo o bem-estar dos trabalhadores. Né? A grande diferença deles era essa. Eles estimulavam e buscavam lucro pela redução de vários processos internos, mas valorizando o trabalhador, a mão de obra. Né? E aí que era um processo interessante de como que isso foi a base de um capitalismo que fez funcionar isso de uma forma. Tá bem claro. Tem aí um gráficozinho que, se eu não me engano, está lá na web aula de vocês, gente. Né? A produção em série dos carros modelo T, né, que eu falei aqui, para o consumo de massa. Então, ele vai criar exatamente isso. Olha, eu vou fazer um modelo que funciona, bacana, tem um certo custo, mas que eu consigo, né, trabalhar o custo, e depois eu vou potencializar, né, esse processo para cair o custo. Então, eu vou ter um valor de venda inalterado, mas eu consigo economizar nos processos internos. Aí tem uma comparação interessante, gente. Olha, 1920,
o Ford conseguiu produzir um carro em 24 segundos. Tá? Cadê aqui? Não, está errado, gente. É 1912, deve ser 1912. Ele produziu um carro em 12 horas. Em 1913, ele conseguiu reduzir para 1 hora e 33 minutos. Olha a evolução aí da técnica. Em 1920, ele já fazia um carro em 24 segundos. O que garantiu isso? Né? A mudança de técnica, incorporar o Ford, ele bebeu muito na fonte de várias questões do Taylor, incorporou vários processos para poder otimizar a produtividade. Tá? Mas o grande segredo do capitalismo, gente, é a produtividade, é a produção. O grande mérito do capitalismo é exatamente essa da questão de todo mundo produzindo, então alguém vai ser recompensado pelo salário, pela mão de obra empregada, outro vai ser recompensado por ser dono das máquinas, de desenvolver e estabelecer essa produção, o outro vai ser beneficiado porque ele aluga o galpão, o espaço, mas todo mundo sai ganhando nesse processo. Tá? E aí, dentro desse processo todo, é que ele vai ser considerado aí o pai da produtividade, né? O que vai garantir uma série de vantagens nessa questão aí. Tá? Deixa eu ver aqui. O Ford disse que um dia toda família possuiria um carro, né? Então ele tinha sempre essa preocupação de que o seu produto estivesse na casa de cada um. Ele também instituiu as 8 horas de trabalho diário, né? Na época, quando ele deu um aumento de 100%, ele criou essas regras de trabalho porque ele queria o trabalhador bem para poder render e aumentar a produtividade. Não adiantava eu extenuar o trabalhador e fazer ele ficar muito cansado, e aí ele continuava trabalhando naquele ritmo, chega uma hora que ele adoece ou até vem a óbito, porque acabava muito cansativo, né, como a gente via logo no começo da Revolução Industrial. Tá? Por isso que várias normas foram mudando, gente, porque não adianta você também colocar num sacrifício pessoal do trabalhador e você não ter trabalhador mais à frente. Tá? E daí também o trabalhador, então, para ele tinha que ter um espaço para o lazer e para a família. Né? Lazer está escrito com S, está errado, né, gente? Isso aí pegou do livro, tem um erro de ortografia terrível aí, né? Mas depois tentar mudar isso aí, tá? Então, o capitalismo, gente, o resgate do capitalismo para se adequar aos dias de hoje está se fazendo na valorização humana pela função social da empresa, pela defesa do consumidor e pela necessidade de meio ambiente aliado à sociedade e à economia. É o que eu falei logo no começo. A gente tem melhorado várias discussões, várias reflexões, né? O que a gente tem conseguido com isso? Essa que é a grande questão, esse que é o grande processo, né? O capitalismo, da forma como ele está na maioria dos locais, ele está fadado ao fracasso, porque é um sistema que ele acaba sacrificando, por exemplo, sem dar uma contrapartida que valorize, por exemplo, o trabalhador, a mão de obra, por exemplo. Tá? Então, cada vez mais eu vou precisar ter uma valorização dessa mão de obra. Cadê a mão de obra? Alguém entrando aqui, peraí. Eu vou ter uma valorização dessa mão de obra, então a empresa passa a ter uma função social que eu tenho que olhar o meu entorno. Então não basta eu estar num local. Qual que é o impacto? Tem um sistema viário desse local, as pessoas que moram, que trabalham comigo, todas têm acesso à moradia, ao transporte de qualidade. Eu vou dar um exemplo, quem já foi em Ipatinga, na Uzi Minas, era um fato interessante. Eu já fiz vários trabalhos lá e era muito bacana, porque eu lembro que a Uzi Minas chegava para a prefeitura e falava assim, olha, tais ruas dos bairros tais estão esburacadas, né? E isso pode atrapalhar o funcionário de chegar, né, na hora certa no trabalho. Às vezes pode ir lá furar um pneu, quebrar uma roda, alguma coisa nesse sentido, por causa do buraco na rua. Olha, a empresa, ela cobrava da prefeitura uma contrapartida, porque, querendo ou não, você tinha a arrecadação de impostos, né, que grande parte dos impostos da prefeitura era proveniente da Uzi Minas. Então, você vê que a Uzi Minas ela passa a ter uma função. Eu lembro que eu fui fazer um projeto lá, acho que eu já comentei isso lá na sala,
e que esse projeto era de pegar os moradores de rua e tudo mais e construir casas populares, porque isso acabava contribuindo para um péssimo ambiente no centro da cidade, e não é o que a Usiminas queria, por exemplo. Ela queria que o trabalhador dela fosse no centro da cidade, que todo mundo tivesse dignidade, ir e vir numa boa, não tivesse problema com pessoas pedindo. Então, não só você tinha uma casa para cada morador de rua, você tinha políticas de assistenciais, treinamento e capacitação para buscar emprego, você tinha algumas questões que funcionavam. Então, olha a função social da empresa funcionando, né? Ela não faz isso porque ela é boazinha, ela está ganhando, de certa forma, com isso. O bem-estar do funcionário passa a ser o mais importante para a empresa, né? Então, o funcionário satisfeito ganha o funcionário e ganha a empresa, né? Hoje a gente vê que a defesa do consumidor, aquilo que eu falei, tem regulamentado cada vez mais o cuidado, a qualidade e a garantia de determinados produtos, né? Haja visto, você precisa ir longe, não. Você vai comprar um produto hoje, ele tem uma série de informações, seja nutricionais, tipo de ingredientes, o que é feito, como é que é feito e tudo mais, né? Que em alguns países da Europa não tem tanto quanto no Brasil, porque a gente tem um código de defesa do consumidor, um dos mais modernos do mundo, né? Que tem uma série de regras. É o seguinte, olha, você quer produzir aqui? Pode, é nessas regras, com esses cuidados, com essas observações aí, tá? E isso acaba, né, melhorando o processo produtivo, como a percepção de qualidade do cliente, que cada vez mais vai exigir uma série de vantagens aí, tá? E também a questão do cuidado com o meio ambiente e tudo mais, né, gente? A forma de eu tratar a água, a questão da poluição, os filtros nas chaminés, a forma como eu vou reutilizar equipamentos, ou os produtos que são inservíveis, como é que eu vou dar destinação a isso? Cada vez mais, as empresas têm incorporado e aprimorado esses processos, e isso permite assim, um desenvolvimento pleno dela, né? Uma economia significativa. A Coca-Cola, depois que ela começou a incrementar o processo de comprar latinha, de comprar o alumínio, né, que vem dos catadores, que vem as várias cooperativas e tudo mais, ela consegue lucrar muito mais do que a nova extração de alumínio, por exemplo, para fazer novas latinhas, por exemplo, né? Então você tem você cria um produto que vai ser dinâmico, né? Eu ponho uma latinha, facilita no transporte, no congelamento e tudo mais, a vida do cliente, e ao mesmo tempo eu reaproveito isso, então eu estou pegando bem na foto, estou reaproveitando o material, né, a reutilização dele, faço lá um processo de um novo tratamento e tudo mais, de reutilizar, e com isso acabo impactando menos a natureza e ainda ganhando em cima desse processo, porque eu consigo comprar um produto muito mais barato, né, do que, por exemplo, pegar a jazida na natureza em lá, tá? Então, gente, a aulinha de hoje era essa, né? É uma aula assim, eu fico tentando tomar cuidado de a gente não associar muito, porque a gente escuta muito o processo como capitalismo, como algo negativo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo sim. Eu estou ouvindo Agora sim. eu vi. Travei. Vamos lá. E a gente percebe, então, não, a gente não pode entrar nesse processo de achar que o capitalismo é algo ruim. Não. É um sistema econômico que, nas regras iniciais dele, ele deveria ser mais bem orientado, onde eu privilegio a produção e privilegio aí também uma valorização do trabalhador. A gente não tem visto isso de uma forma tão clara. Há empresas e há empresas, tá, gente? A gente percebe que tem tido várias evoluções, inclusive na forma como se trabalha. A própria Google, a própria outras grandes empresas, startups, ela tem trazido uma nova forma da gente ver o emprego, horário de trabalho, produtividade, que tem servido de modelo e de novas técnicas e práticas para outras empresas e indústrias, tá? Não precisa ir longe, não. Lá na Europa agora já tem uma discussão muito
interessante de reduzir o horário de trabalho. Você tem em torno de 40 horas de trabalho, eles querem reduzir para 36 horas. Para quê? Para ter mais qualidade de vida do trabalhador, né? Já tem propostas em outros países, você reduzir, por exemplo, a pessoa trabalhar, por exemplo, 12 horas a cada... Como é que é? 12 horas semanais. Você seria quase 3 horas por dia e tudo mais, né? Não precisa ir longe, não. O Marx, quando ele vai lá divulgar aquela questão do socialismo, que o pessoal se apropriou, tá, gente? Que ele vai trabalhar a questão do marxismo, ele falava lá, se trabalhasse 2 horas por dia, você tinha salário para todo mundo, você tinha qualidade de vida, sobrava aquele curso, um treinamento, Professor, uma vida. Oi. Professor, o Oi. áudio não está saindo muito bom, não. Ai, cadê? Deixa eu ver o que eu faço aqui, gente. Será que é o vídeo? Então eu vou... Tá dando eco. Isso. Melhorou? Agora acho que sim. Vamos ver se melhorar. Então, o que tem acontecido, pessoal? Deixa eu ver. Olha, senão vai dar eco aí. O Marx, ele falava que se todo mundo... Vocês estão me ouvindo? Está conseguindo ouvir? Sim, Tá agora sim, tá tá bom. tranquilo. Beleza. Aí a questão de conexão do novo aparelho aqui, tá, gente? Quem chegou atrasado, eu tive um problema com o computador. Tive que usar o notebook da minha esposa e eu acho que está dando esses ecos aí, tá? Mas vamos lá. Então, o que acontece? O Marx, ele falava que se todo mundo trabalhasse 2 horas por dia, todo mundo teria qualidade de vida, uma série de questões, e teria emprego e salário para todo mundo. E o dono da empresa, o dono da terra e tudo mais, ele teria os mesmos recursos, né? Mas é uma utopia, aquela coisa. Então, realmente é muito utópica, aquela coisa toda. Não tem que ser dessa forma, mas já estão começando a discutir uma nova forma de se enxergar o capitalismo, em que se permita contemplar determinados processos em que você diminua as desigualdades sociais e valorize, por exemplo, o trabalhador. Uma delas, que é essa proposta da redução, tem gente que está querendo propor as 36 horas na França, reduzir para 30 horas semanais na Alemanha. Tem várias, eu acho que é Alemanha mesmo, tá, gente? Tem várias propostas em curso que estão sendo amadurecidas, não vão sair por agora, mas já estão na pauta de reflexão, porque qual que é o objetivo, afinal de contas, do trabalho, né? Se a gente parar para pensar hoje, o trabalho hoje ele serve para quê, né? Para alguém lucrar muito e uma série de pessoas viver com medo de não ter o trabalho, né? E isso tem essa desigualdade, essa injustiça. Então, isso precisa ser revisto. E aí, com esse processo da pandemia, com as coisas que têm acontecido no mundo, os valores do capitalismo estão sendo rediscutidos. Na verdade, desde 2008 para cá, com a quebra do Lehman Brothers, teve uma série de problemas econômicos e tudo mais, em que você vê bancos lucrando muito, você tem os produtores, os donos de indústria não estão lucrando quanto os bancos e outros processos que trabalham só com especulação. Então as pessoas estão começando a discutir, né, o que deve ser a mola propulsora ou o cerne da produtividade, né, do capitalismo, do sistema econômico. E aí estão voltando ou redescobrindo que o mérito tem que ser na produção, né? Então o pessoal está lá com medo da China, que a China está virando uma potência. É só todos os países começarem a incrementar suas produtividades, né? E aí produzir aquilo que consegue, aquilo que é expertise, aquilo que pode. Aí é uma forma de você compensar por exemplo, e não dar tanto poder para determinado país. Não que seja bom, eu não vou nem entrar nesse mérito não, tá, gente? Mas a forma como está hoje o Brasil, quais são as perspectivas? Elas são sombrias, porque você tem cada vez menos produtividade e mais importação. Acaba que os empregos ficam muito limitados a poucas áreas de atuação, porque você não tem indústria sobrando, você não tem empresa sobrando, você não tem... Você vai hoje no centro da cidade, o centro praticamente acabou, porque você hoje tem muita coisa no shopping. O shopping derrubou um pouco o processo de comércio. Ok, sem problema. Temos shopping. Aí, na hora que você vai lá no shopping, quase todos os produtos que estão lá, a maioria não foi nem fabricada no Brasil, né? E aí acaba criando um processo em que você tem
está mais barato comprar em outros processos do que a produtividade. Então, resumindo, nós estamos caminhando para um processo que essa reflexão da forma como as coisas estão, e os países com maiores desigualdades sociais, econômicas, sanitárias e tudo mais, que vão sofrer mais com essa pandemia, né? Tá mobilizando várias frentes, Banco Mundial, a ONU, a própria OMS, então várias reflexões sobre a forma como... eu até comentei isso em sala, o Papa, lá o Papa Francisco, né, estava convocando no Vaticano, claro que com a pandemia adiou, convocou todos os ministros de economia de todos os países do mundo para se discutir uma forma de trabalhar melhor a economia, né, porque da forma que a mesma se apresenta, ela não serve mais, né, porque ela tem provocado mais malefícios do que benefícios. Olha que interessante você pegar uma pessoa que tem um respaldo social mundial, né? Mesmo quem não seja da religião do Papa Francisco, há de reconhecer a importância do papel dele no mundo. E uma pessoa que tem essa visibilidade, ela conclamando os países a rediscutir economia. Então, olha que tem muita coisa surgindo aí, exatamente para permitir, né, essas reflexões e quem sabe um amadurecimento, né, de novas formas de se fazer funcionar a economia que não seja desigual como a gente tem visto aí, tá? Então, era essa, pessoal, a nossa aulinha, era a unidade 2.3, a gente está caminhando para o finalzinho do fechamento. Eu não vou passar um trabalho hoje, até porque hoje a entrega da prova, alguns de vocês não entregaram ainda, tá? Alguém está tendo dificuldade em postar lá, gente? Está tranquilo lá? Eu acho que ninguém respondeu porque está tudo tranquilo, não é isso? Ô, professor, o meu portal pelo computador ele não está abrindo. Está abrindo só pelo celular. Aí eu tive que pegar o link e lançar no computador. O do Ava não abriu, Camila? Pelo computador, não, só pelo celular. Deu um erro que eu fiz. Aí eu tive que entrar no celular. Às vezes não estão conseguindo. Entendi, Camila. Pode ser problema da internet. Eu não estou tendo problema com isso, não. Até agora eu não tive, não. Os links funcionaram, Edivaldo? O link lá que eu mandei funcionou Está normal? tranquilo. O meu entrou tranquilo. Às vezes pode ser questão de conexão mesmo, pode ser uma... Está muito sobrecarregado, tem muita gente em casa, está todo mundo usando muito, então isso está acontecendo constantemente. Professor, mas aquele link lá que tem as perguntas, a gente já não vai postar direto lá? Tem que ir pelo computador para poder postar? No AVA? Não, no link mesmo, Breno. Ah, entendi, porque isso eu consigo fazer pelo telefone mesmo. Ah, então ótimo, porque o principal eu estou conseguindo abrir ele. Colocar o nome, isso, colocar o curso, e dali, tudo certinho. E aí colocar as respostas. Eu até sugiro, pessoal, você pode fazer as respostas no local, copia e cola daquilo que você desenvolveu e cola lá no local, tá? Entendi. Suficiente, tá, gente? Tá bom, obrigada. Aluno, não sei quem que é, gente. O aluno estava lá assim, tem limite, porque a pessoa colocou lá páginas e páginas, assim. Igual eu falei assim, olha, não tem problema nenhum de limite, gente. Vocês podem, eu até brinco, você pode colocar até 14 páginas, mas tem que ter conteúdo bacana, tá, gente? Então, eu quero a resposta, eu não quero, vou colocar muita coisa aqui, mas às vezes não tem nem pé nem cabeça. Fiquem à vontade para colocar, desenvolvam, apesar de que hoje está acabando dessa disciplina, mas se vocês estão comigo em outras matérias, vocês vão ter também o mesmo caminho aí, tá, pessoal? Teve só a Brenda que me pediu hoje para poder entregar até amanhã, 11 horas, por causa da questão aí do notebook, não foi, Brenda? Não, mas eu acho que eu vou conseguir te entregar hoje mesmo no prazo. Então, ótimo. Beleza, fica à vontade, tá? Aí, lembrando, pessoal, eu fecho hoje às 11h45 e eu já vou começar a corrigir, inclusive, hoje mesmo, tá? Dos que já estão lá.
Aí até amanhã de manhã eu não acabei, óbvio, que eu estou lendo uma por uma, faço algumas considerações e tudo mais, tá? Aí depois, então quem tiver um pequeno atraso, eu estou abrindo só para essa turma aqui, tá, gente? Pode mandar amanhã cedo, o mais rápido possível, logo no começo da manhã, porque aí eu já termino de corrigir amanhã mesmo, se tudo der certo, né? Eu acabo, esse computador que eu consegui consertar aqui, para não ter que usar da minha esposa aqui, eu acabo de corrigir numa boa, acho que tranquilamente, tá? Pessoal, era isso, a aulinha de hoje. Então, hoje eu não vou passar a atividade, ela vai estar sendo passada na semana que vem. Se cuidem, juízo vocês em casa, não, se for sair agora, tem que ter a questão do uso da máscara, ainda é uma medida, por mais desgastante, incômoda que seja, é uma medida ainda necessária, e vamos juntos a gente caminhar aí para passar logo por isso, tá? Senhor Rodrigo. Oi, o senhor está no céu, tá, senhor Divaldo? Mas pode ser só... Aqui, mas juízo, acho que todo mundo aí tem, né? Tem que usar, né? Tem que usar. Tem que fazer uso. Eu acho até que é uma profilaxia. Você vê que alguns países que implantaram desde o começo o uso da máscara, né? Os números realmente são muito baixos. Então, tem um fator de proteção a mais, né? Então, por isso que está permitindo até algumas flexibilizações aí dessa quarentena, né? Então, quem sabe o caminho não seja por aí mesmo, né? Mas vamos torcer para que tudo dê certo aí, tá? Pessoal, agradeço a atenção de vocês, agradeço a generosidade. Boa noite. Peçam aos colegas que estão, né, faltando para assistirem às aulas, incremente para pessoa participar, né? E toda e qualquer dúvida que tiver, gente, me acione ao longo da semana aí no WhatsApp. Lembrando, vocês têm que estar com 100% do AVA realizado, e alguns ainda esqueceram disso. Estão perdendo ponto e frequência, tá? Cuidado, então, aqueles que estão muito sem fazer o AVA, se quiser conversar comigo para tentar minimizar o problema, tem alguns que estão caminhando até para reprovação, tá, gente? Ok? Então, cuidado com isso aí, tá? No mais, uma excelente semana para todos vocês. Para você também. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Você também, Rodrigo. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Mais uma palavra. Você vai estar aí, né? Você está bem, né? Falou comigo, professor? Falei, o senhor está bem, né? O senhor está jóia? Tudo bem, professor, graças a Deus. Espero que a turma também esteja bem aí, cumprindo graças a Deus. O senhor conseguiu fazer a prova? Para que a gente possa estar saindo dessa situação o mais rápido possível. Com certeza. O senhor conseguiu fazer a provinha? Assim, teve alguma dificuldade com relação à questão do tamanho da letra, alguma coisa ou não, né? Não, senhor, eu consegui bem porque eu estou conseguindo abrir todas elas pelo AVA e no computador eu consigo fazer tranquilamente. E aí consegue ampliar. Ai, que bom. Foi até uma solução boa, né, senhor? Foi uma solução até boa, né? Eu acho que ajudou de certa forma. Foi até uma solução boa, né? Mandar a prova antes, porque aí você consegue ampliar, ver direitinho, né? Isso, justamente. Estou conseguindo fazer todas elas tranquilamente. Muito obrigado aí pela força. Você me fala. Tá jóia? Tudo bem. Então, um abraço. Boa noite, tenha uma ótima semana. Para nós. Até mais, senhor aí também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.